Vocês viram que as crianças falaram sobre as mães? Mãe, ela me ama, ela me cuida, ela me arruma. Porque mãe tem essa capacidade de arrumar a confusão do nosso coração. Talvez você olhe e pense assim: minha mãe não foi tudo isso. Mas a Bíblia diz que seus pais fizeram o melhor que eles sabiam. Cristo é que é o amor perfeito. Mas nós, mães, carregamos marcas desse amor de Cristo nas nossas vidas. E a Bíblia, por vezes, compara o amor de Cristo ao amor de mãe. Lá em Mateus diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? A Bíblia levanta essa pergunta: pode? Porque, gente, a gente não vai dizer que é impossível, porque a própria Bíblia completa. Ainda que isso aconteça, que é um absurdo, que não foi feito para isso, ainda que isso aconteça, ainda que sua mãe esqueça de te amamentar, ainda que você não tenha tido boas referências, ainda que tenha te faltado parte desse amor, todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Mas eu conheço as mães que estão aqui. Sei falar o nome delas, da grande maioria delas. E eu sei o quanto que vocês expressam e deixam esse amor de Deus tangível na casa de vocês. E hoje, a palavra que o Senhor trouxe para nós, ela vai sair um pouquinho dos filhos que você gerou biologicamente, ou que talvez você gerou no seu coração. Hoje, o convite do Senhor é para que a gente amplie a nossa maternidade. E eu quero ler com vocês Juízes. Nós vamos começar lendo Juízes 5, 7. Você deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos transitar um pouquinho em Juízes 4. Tem um aqui, né, Toninho? Será que eu consigo sair debaixo dele? Ou não? É. Tá voando minha Bíblia. Obrigada. Juízes 5. Algumas Bíblias dizem em cima assim, ó, o Cântico de Débora. E o versículo 7 diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Vou contextualizar para você. Débora aqui, ela se levanta como mãe de uma nação inteira. A nação de Israel vinha escrava. Há mais de 40 anos, essa nação vinha longe de Deus. E o povo estava sofrendo fome, guerra, abandono, tragédia. Essa era a situação do povo de Israel. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, eles gostavam muito de trocar Deus por ídolos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e só a Ele prestará culto. Depois amará o seu próximo como a si mesmo. Mas não é de hoje que o povo troca o amor de Deus por ídolos. E no tempo de Juízes, a Bíblia diz que os homens estavam fazendo o que era bom aos seus próprios olhos. Eles não queriam se submeter à palavra de Deus, ao que Deus dizia. Eles viviam para fazer o que era bom aos seus próprios olhos. Eles mesmos, não. Né? Talvez pareça com hoje. Cada um faz o que quer, o que acha.
Nós somos livres. Então, se o jovem quer ser um bicho, ele vai ser um bicho. Gente, aqui no Brasil nós ainda estamos protegidos. Nesses meus dias na América eu vi jovens andando vestidos de bichos. E não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4. Eles eram um bando grande, com rabo, com orelha. Hoje, os homens batem na porta e falam assim: tô indo, você é feliz, se vira, fica aí com as crianças. Não, a minha felicidade custando a vida da família. Não, e olha, não é só para quem está fora não, até as igrejas. Vamos pregar o que faz encher, né? Mas legal, vamos fazer um negócio assim que enche a igreja. Vamos escolher uma partezinha da Bíblia para a gente falar. Hoje nós também vivemos um tempo longe de Deus, onde as pessoas estão fazendo o que é bom aos seus próprios olhos. E o Senhor precisa de mães que se levantem, como Débora se levantou naquele tempo. Débora se levantou como mãe. Lá no capítulo 4, no início, o primeiro versículo diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Os filhos de Israel clamaram a Deus. Tem filhos clamando nos dias de hoje. Tem famílias clamando pela presença de Deus. Tem jovens clamando por paternidade sem referência, famílias destruídas. Os jovens hoje clamam índice altíssimo de suicídio entre adolescentes de 15 anos. Está aí a Carol, pode falar pra gente. Vítimas de... Hoje um adolescente se mata porque sofreu bullying. Cadê a família que não percebeu? Cadê os pais? Cadê Cristo? Cadê a palavra de Cristo firmando a identidade desse jovem ao ponto dele suportar as pessoas más? Eu e você, as mães no Senhor, é que temos a resposta para essa geração. Eu e você, com as nossas habilidades, com as nossas faltas de habilidade, mas sou eu e você que carregamos o que tem de mais precioso, Cristo. Eu e você é que temos a resposta para esse tempo. E nós precisamos nos posicionar e dizer como Débora: eu me levantei. Eu me levantei como mãe. Eu ouvi o clamor, eu ouvi a necessidade e me levantei. Mas quem foi essa mulher? Como foi que ela se levantou? E é sobre isso que nós vamos falar, é com ela que nós vamos aprender. E eu quero que você siga a leitura comigo dessa história. E no versículo 4, vai descrever quem era Débora. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de
Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Débora, profetisa, esposa, juíza, tinha o seu escritório debaixo da palmeira. A palmeira, inclusive, levava o nome dela. Lá, onde fica Débora? Na palmeira de Débora. No trabalho de Débora. E Débora, ela julgava as causas dos filhos de Deus. Débora era uma mulher sábia. Débora era uma mulher que usava a palavra de Deus para julgar a causa do povo. Ela era uma profetisa. Mas ela também era esposa. Ela também tinha a família dela. Mas olha que interessante. No cântico de Débora, ela se levantou como o quê? Como juíza? Não, apesar de que Deus usava ela como juíza. Ela se levantou como profetisa? Não, apesar de que Deus também a usava como profetisa. Ela se levantou como esposa de Lapidote? Não, mas ela também era esposa de Lapidote. Mas ela se levanta como mãe. Porque a mãe tem essa capacidade de amar, de dar a vida, de entrar para a guerra. O problema é que hoje, às vezes, a gente entra para guerras tão secundárias. Você entra para a guerra porque o filho brigou, porque não sei o quê, não, vou lá defender. A gente entra para a guerra por coisa boba. Nós deveríamos era estar entrando na guerra contra o inimigo das nossas almas. E a nossa guerra nunca vai ser contra pessoas, mas contra principados e potestades e dominadores desse século. Toda vez que seu filho se encrencar com alguém, estiver passando por uma dificuldade, olhe com olhos espirituais. Perceba o que o inimigo está fazendo, agindo naquela situação. E se posicione como uma mãe, mas uma mãe que tem a palavra de Deus como a sua regra de vida e de fé. Não é entrar em qualquer confusão por qualquer coisa, mas é trazer a palavra certa, é discernir a situação e dizer: filho, preste atenção aqui, perdoe aqui, fique atento aqui, resista aqui. É isso que o Senhor espera de nós. E era assim que Débora era reconhecida. Mas ela estava lá, tranquila na vida dela, como estou eu e você, né? A gente trabalha, tem nossa família, nossos filhos, né? Ó que lindo, um estava tocando, uma foi com as crianças. Maravilha, né? Tá bom demais, tá não? As que estão avós aí, então, já fiz minha parte. Que beleza, agora é só aproveitar. Acho que não é bem assim não, viu? Eu acho que mãe só aposenta na eternidade. Tem uma eternidade te esperando para você descansar. Enquanto você estiver aqui, mulher, não vai dar para aposentar. Pelo contrário, nós estamos numa época agora em que o Senhor quer derramar sobre nós o Espírito dele, o Espírito Santo. Um avivamento precisa vir. Se você está aqui, você conheceu a Cristo um tempo atrás, você sabe do que eu estou falando. Um tempo em que o Espírito Santo é derramado de maneira abundante. E os jovens começam a profetizar, a ter visões. Os velhos começam a sonhar de novo. Lá em Atos 2, trazendo a palavra lá de Joel, do Velho Testamento. E as pessoas iam sendo salvas, libertas, se batizavam. E aí elas começavam a viver como a gente aqui, de casa em casa, no partir do pão, se reunindo aos domingos para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Elas dividiam o que elas tinham. Tempo de paz, de favor do Senhor. Deus quer fazer isso de novo. Essa geração precisa conhecer esse avivamento.
Mas se eu e você, se a gente estiver acomodado no nosso mundinho, debaixo da nossa palmeira, ai, só meus filhinhos, já tá bom, tá dando tudo certo para mim, eu protejo aqui, eu faço não sei o que aqui. Vai acontecer como aconteceu com o povo de Israel. Ninguém vive numa bolha. Eles começaram o quê? A se envolver com aqueles que não serviam ao Senhor. Começaram a casar com aqueles que não serviam ao Senhor. E começavam a aceitar os ídolos. Não vai dar para ficar só na sua maternidade biológica do coração. Você vai precisar ampliar o seu amor maternal. Você vai precisar sair debaixo da tamareira, como foi com Débora. Vamos ler na sequência. Então, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Débora aqui está chamando Baraque, um homem, e diz: olha, eu tenho um recado de Deus para você. Essa guerra vai acabar. Deus está ouvindo o clamor dos filhos dele. Baraque, vai, que Deus vai te entregar, vai entregar essa guerra na sua mão. Mas Baraque então diz a Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Ela responde: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque e com os 10.000 homens. Mulher, Deus está podendo te entregar alguma palavra? Mãe, você está gastando tempo com Deus, com a palavra, para o Senhor te entregar estratégias para solucionar os problemas e as dificuldades que se apresentam na sua vida? Débora tinha uma palavra e ela entregou para Baraque. Baraque, Baraques, não vai dar para ir para a guerra sem vocês. Nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês posicionados. Agora, Débora, gente, com muita sabedoria, ela vai com Baraque. Deus não nos quer com guerrinha de poder. Quem faz mais, quem faz menos. O Senhor nos quer unidos. Baraque pode ser o seu esposo. Baraque pode ser a sua amiga, que ainda não é tão madura na fé. Baraque pode ser sua vizinha. Quantos Baraques podem estar do seu lado, precisando de uma palavra para também se posicionar, precisando da sua companhia para também se posicionar, precisando da sua oração, da sua presença, do seu exemplo. Talvez seus filhos já estão fora de casa, já se casaram, se mudaram. Ainda assim, eles precisam que você tenha uma palavra vinda da parte de Deus que direcione. Sabe por que muitas vezes você não é consultada? Porque você não tem uma palavra de Deus para trazer. Se a sua família precisar de uma palavra para pacificar algo vinda de Deus, você não tem. E aí você deixa de ser consultada. Aí você só vai saber as coisas depois que deu problema. Que tipo de mãe você quer ser? Uma mãe que alguém vai dizer: se você for comigo, eu vou. Se você for comigo, eu me encorajo, eu vou. Amém. Os
Os filhos te querem por perto, e aí quando eu digo os filhos, eu quero que você amplie o seu pensamento. Não é só filho que você gerou. É a próxima geração. São as pessoas que podem influenciar a próxima geração. Nós precisamos ter uma palavra de Deus. Nós precisamos estar dispostas a ir além, a sair de debaixo da tamareira. Estava bom, estava ótimo, mas ela precisava se levantar. Ela precisava descer do monte. Ela precisava pôr a mão na massa. E ela foi. E no versículo 14, Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e os homens o seguiram. Olha isso, gente. Débora se levanta, vai, e ela traz uma palavra de encorajamento a Baraque. Vai, Baraque. Deus não está com você? Ele não disse que ia à sua frente? Gente, quando Baraque recebe aquela palavra de Débora, ele vai. Ele vai cumprir o chamado dele, o propósito dele. Mas sabe o que acontece? A gente murmura, a gente reclama, a gente briga, a gente se compara. Quantas mulheres aqui iam dizer: Baraque, se eu não estou aqui, né, você não vai. Vai lá, Baraque. Fazer o quê? Era para eu estar lá na minha tamareira, mas você não se posicionou agora, né? Eu tive que vir aqui. Será que só eu faço isso de vez em quando? Ou será que essa não é uma tentação para todas nós? Mas Débora aqui não. Ela lança uma palavra de encorajamento. Ela fala que Deus é com Baraque. Nós temos que apresentar aos nossos filhos Cristo, porque eu e você, nós vamos falhar na nossa maternidade. Assim como os nossos pais falharam conosco, nós vamos falhar com os nossos filhos, porque nós não conseguimos amar de forma perfeita e acertada. Mas nós precisamos mostrar para eles quem está diante deles. Cristo, perfeito, poderoso. Amém. Anda à frente deles, da batalha deles. Você precisa apresentar Cristo, porque nós só vamos até um ponto, como foi Débora. Tem uma parte da guerra que eles vão sozinhos. Eles vão sem a gente. Eles precisam estar certos que eles nunca estarão só, mas que Cristo estará com eles, guardando. Vamos enviar as pessoas que estão ao nosso lado para o propósito e para o destino delas, lembrar quem elas são em Cristo. Gente para criticar já tem demais. Toda vez que eu vejo alguém dando nome a uma criança ou um adolescente, estão aqui as pessoas que convivem comigo. Eu não gosto. Eu não deixo. Fulaninho, difícil. Ciclaninho, confusento. Não! Deus não te chamou para reforçar os pontos a melhorar das pessoas, das crianças, das mulheres. O Senhor nos chamou para trazer palavra vinda da Bíblia. Você é amado. Amém. Você é escolhido. Deus tem um futuro para você. Amém. Tem uma geração te esperando. Camila, estuda. Vai ser a melhor médica. Em nome de Jesus. Muitas pessoas te esperando para passarem pela sua vida. Para serem curadas. Não só no corpo, mas na alma. Que você tem uma palavra para levar para essas pessoas. Carolzinha, Isabelle, o que sai de você? Crítica, ninguém precisa mais. Se for para criticar, fica calada. Agora, se você quer ser uma mãe usada pelo Senhor, abra sua boca para proferir bênção. Abençoe, encoraje. Começa na sua casa, mas não para na sua casa.
precisa sair, precisa expandir. E Débora fez isso com Baraque. E sabe o que aconteceu, gente? Deus mandou uma chuva e o exército todinho foi morto. Só sobrou Sísera. Não era para sobrar. Era para a guerra acabar. E aí eu quero dizer, se você está deixando de fazer a sua parte, tem tantas mulheres sobrecarregadas, porque alguém está deixando de fazer a sua parte. Não era para a guerra ter acabado ali naquela hora. Mas porque Baraque temeu, porque Baraque não se posicionou como Deus esperava, foi preciso que Deus levantasse uma outra mulher. Agora, querida, isso não é um argumento para você jogar na cara nem do seu marido, nem das pessoas que possam estar fracas na fé do seu lado. Débora não fez isso. Pelo contrário, Débora apoiou. Mas se você está aqui ouvindo essa palavra, querido Baraque, nós queremos dizer, se posicione. Tem guerras que não era para a gente estar lutando. Encorajem outros homens a se posicionarem. Não era para a gente estar tão sobrecarregada. Se posicione, busque ao Senhor. Se revista da autoridade do Senhor, da coragem do Senhor. Creia no que o Senhor te chamou para ser e para fazer. Querido Baraque. Então, sobrou Sísera. E onde foi parar Sísera? Vamos ler comigo. 17. Entra aí outra mulher com estratégias maternais para vencer essa guerra. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneneu. Só para explicar isso aqui, o marido de Jael era assim com Sísera, viu? Ele era dos inimigos. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma cobertinha. Que mais? Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fica na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responde que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. Chegou outra mulher na história. Chegou não, ela estava lá na casa dela, nas rotinas ordinárias dela, na tenda. E ela usou, sabe que estratégias? Simples. Hospitalidade. Entre, meu Senhor. Entre, meu Senhor. Depois ela usou o quê? Cobertinha. Ela tinha lá uma cobertinha. Parece ou não parece estratégia de mãe, gente? Leitinho quente para adormecer o inimigo. Depois, estaca e martelo, certeiro, na têmpora. Porque naquela época as mulheres montavam e desmontavam suas tendas. Toda hora mudava, toda hora montando e desmontando a tenda.
Talvez você não é uma Débora. Talvez o que você faz não tem tanta relevância aos olhos humanos. Talvez você nem estudou para se tornar uma juíza. Talvez você não tenha um dom tão espetacular de profetizar, de trazer uma palavra para as pessoas. Talvez você se assemelhe com Jael, uma dona de casa. Mas não era qualquer dona de casa. Enquanto ela estava lá, na vida dela ordinária, Deus já estava liberando uma palavra sobre ela, lá no início do capítulo. Baraque, você não vai, Deus vai entregar essa honra na mão de outra mulher. Deus vai pegar lá, uma Jael, lá na tendinha dela, para matar o inimigo. Não se acomode, não se compare. Deixa Deus te usar dentro das porções, das habilidades que Ele te deu e que Ele te chamou. Mas seja uma mulher posicionada. O marido dela era amigo do inimigo. Sabe o que isso quer dizer? Você precisa ser uma mulher firmada na palavra. Fazer aquilo que agrada ao Senhor e não a homens. Deixa Deus usar você na sua simplicidade para combater o inimigo. E de novo, naquela época o inimigo era alguém de carne e osso. Hoje, o inimigo são as obras da carne. Hoje o inimigo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. São ações, é o pecado, são as atitudes erradas que querem entrar na sua casa. Resista, combata, use a estaca da oração, use o martelo da palavra de Deus, mas não acolha o inimigo na sua casa. De novo, não acolha o pecado na sua casa. Não acolha as ideologias desse mundo na sua casa. Que na sua casa reine a palavra de Deus, custe o que custar. Doa quem doer. Em alguns momentos vai doer no filho, porque você traz a instrução. Filho, não vai dar. Essa música não dá, meu filho. Não agrada ao Senhor esse tipo de música. Eu odeio fulano. Não odeia. A palavra de Deus não nos dá margem para odiar ninguém. Eu não quero ir à igreja, mas nós vamos. Nós não fazemos só o que a gente quer. Deus é digno de louvor, de honra, de adoração. De 7 dias não é possível que não dá para tirar uma manhã. Para junto com outros irmãos louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Quantos filhos precisando de um leitinho quente para matar o inimigo que tenta crescer no coração, que diz que você não ama, que você não dá atenção? Quantos filhos nessa geração precisando só de um leitinho quente? De uma mãe que se importe. Quantas crianças difíceis na escola que só precisavam de pais mais presentes, de mais cobertas. E eu e você, Deus nos trouxe para um tempo como esse. Nos faz ser mães num tempo como esse. Porque Ele espera que eu e você, que a gente se posicione. E de novo, vai começar na sua casa, mas não para na sua casa. Onde estão as mães dos amiguinhos dos seus filhos? O que você tem feito para influenciar essas mães?
a honra e glória do Senhor estão aqui. Aleluia. Mas nem sempre foi assim. Mas eu também precisei sair debaixo da tamareira. Eu preciso sair todo dia debaixo da tamareira. Eu não posso me acomodar. Um dia nós vamos estar diante do Senhor Jesus. Nós precisamos temer esse dia. Ele vai dizer, e aí? Eu gosto muito daquele versículo que diz, faz com que a solitária more em família e se torne alegre mãe de filhos. Amém. Só que tem hora que a gente acha que isso vai parar só no nosso mundinho. Não é. Cristo, quando olha para a terra, Ele nos vê todos filhos dEle. Não vai adiantar chegar lá só com os nossos. E se a gente não se posicionar, nem com os nossos nós vamos chegar. Porque chega uma idade que não é só o que você diz, não é só o que você fala. Eles buscam por outros da idade como eles, para terem como referência. Precisamos nos levantar nesse tempo, mães. Vamos nos levantar, vamos nos posicionar. Tem um preço sair debaixo da tamareira, mas vale a pena. Vai valer a pena. Nós somos a resposta. Cristo é a resposta. O Evangelho das Boas Novas é a resposta para as famílias que querem se divorciar. Cristo é a resposta para aquela criança difícil. Cristo é a resposta de libertação, de salvação. Cristo é consolo para aquelas mães que foram abandonadas e agora precisam criar os seus filhos sozinhos. Cristo é a resposta. E Cristo habita em mim, habita em você. Você passa então a ser um pequeno Cristo, a ser um cristão, não religioso. Não é chamar só para vir ao culto do domingo, bater no peito e dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Meus filhos são bonzinhos, meus filhos já vão para a igreja. Medíocre, pouco. O Senhor espera mais de mim e de você. Se torne alguém que vai influenciar onde o Senhor te plantar. Jael estava lá na tenda dela. Ela influenciou lá. Onde o Senhor tem te plantado, onde o Senhor tem te colocado. Levante-se como Débora, com coragem, com ousadia, mas cheia da palavra e da presença de Deus. Eu fiquei pensando, como será que Deus contou para Jael, que a Bíblia não falou, né? Débora deu a palavra, não tinha WhatsApp, não tinha, né, para mandar, fica ligado aí, Jael, pode ser que o inimigo bata a sua casa. Jael tinha um relacionamento com Cristo. E o que Deus falou com Débora, falou com Jael, sem elas nem se comunicarem. E as duas, junto com Baraque, cooperaram para salvar uma geração. Leia comigo o último versículo do capítulo 5. Assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Aleluia. Uma mãe se levantou, mudou a história de uma nação por 40 anos. Deus conta comigo e com você. Deus conta com essa igreja tão pequena, mas com Cristo nós podemos fazer grandes coisas. Impactar, se cada mãe aqui se posicionar e impactar
os amigos dos seus filhos, conseguir influenciar as mães dos amigos dos seus filhos. A Mariana, como eu, tem 3, multiplica por 3 turmas. 90 famílias. Se cada uma de nós se levantar como mãe interessadas pela próxima geração, tendo Cristo que vai à frente da nossa batalha, nós podemos influenciar um bairro, um condomínio, Brasília e que dirá as nações. Amém. Porque um dia os nossos filhos também irão, Deus sabe aonde. E se eles forem com essa bagagem que receberam de nós, eles vão seguir influenciando e fazendo a diferença. A palavra de hoje é: desperta, Débora. Esse versículo está aqui também no capítulo 5. Desperta, Débora. Levante, Baraque. Bendita seja Jael, mulher das tendas. Isso tudo foi Débora que cantou no capítulo 5. Bendita seja você, Jael, mulher de tenda. Matou o inimigo. Débora podia, como é hoje, né? Você trabalha fora? Que pena. Não, eu só cuido dos meus filhos. E você? Só cuida dos seus filhos? Só cuido dos meus filhos. Sério? Coitada. Não trabalha. As mães precisam dar as mãos, julgar menos, se apoiar mais. Só assim nós vamos mudar a próxima geração. E não vai dar para descartar a Baraque. Ouviu, mulheres? Não vai dar para descartar Baraques. Nós precisamos deles. Tem uma parte da guerra que só eles podem fazer. E o que você precisa? Se posicionar, trazendo palavra de encorajamento, lembrando para os Baraques da sua vida quem é Deus, quem é o Senhor, encorajando: não, vamos, eu vou junto, vai. E depois lá no cântico, ela louva Baraque, ela louva Jael. Porque no final, o nome que vai ser engrandecido não é nem o meu, nem o seu, mas o nome de Cristo Jesus. Amém. E tomara que seja assim. Amém. Tomara que seja assim. Quando os nossos filhos estiverem dando fruto lá na frente, as pessoas olham: que menino bom! Que menino espetacular! Olha! E aí você vai lembrar e vai dizer: Deus, obrigada, eu participei disso. Eu contribuí para isso, Senhor. Que Deus nos dê a graça de ver e viver isso não só na vida dos nossos filhos, mas na vida de todos aqueles que passam pelas nossas vidas. A célula que se reúne na minha casa na quinta-feira é ministrada por Gabriel, Larissa, Isabelle, Annelise. Larissa morou na minha casa com 12 anos. Pude participar da vida dela, primeiro emprego, ajudar na hora de escolher um curso. Era mais fácil morar na minha casa, que era perto da faculdade, hospitalidade. Para a glória de Deus, se casou com um pastor. E sabe o quê? Ela é referência para os meus filhos. Eles estão lá em casa, ensinando a palavra para os meus filhos. Annelise e Isabelle, já dei aula, pequenininhas. Hoje elas estão aqui, dando aula. Hoje minhas filhas estão aqui, dando aula. Alguém precisa se posicionar e enxergar além das 4 paredes. Vamos nos levantar? Vamos nos levantar agora. E vamos nos levantar
com a mesma coragem e ousadia de Débora, de Jael. E aos Baraques, eu quero dizer como Débora, Deus já deu uma palavra a vocês. Não se esqueçam. Tenham coragem de se posicionar como um homem de Deus para os filhos que moram com você, mas para os filhos dessa geração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é o marido fiel das mulheres solitárias. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Nós não precisamos andar presas ao que os nossos pais faltaram, Deus, porque nós temos o Senhor como Pai perfeito. Senhor Jesus, obrigado porque o teu amor nos alcançou e nós sabemos o valor que isso tem. Obrigada porque o teu evangelho chegou nas nossas vidas e alterou tudo. Amém. Nós sabemos o quanto isso é precioso. Obrigada, Deus, pela tua bondade e a tua misericórdia que nos cercou e que nos cerca. Deus, não nos deixe ficar acomodados com o teu favor no nosso mundinho. Mas Deus nos levanta nesse tempo, para esse tempo que se chama hoje. Nos posiciona, Senhor Jesus, como pequenos Cristo, amando aquilo que o Senhor ama, cuidando daquilo que o Senhor cuida. Deus, trazendo a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nessa geração, Deus, tão perdida, sem referência, nós queremos ser a referência. Deus, se tem um avivamento por vir, e se o Senhor precisa de pessoas como precisou nesse tempo de Débora, de Jael, de Baraque, nós queremos dizer, eis-nos aqui. Nós nos dispomos a levantar, amém, a nos despertar, a sair de debaixo da tamareira, a sair do conformismo, a sair da covardia e a ir para a guerra, Senhor Jesus. Amém. Porque nós temos uma confiança. O Senhor é o dono da batalha. O Senhor é aquele que veio vencendo para vencer. Senhor Jesus, nós queremos chegar naquele dia trazendo os nossos filhos que o Senhor nos deu a graça de gerar. Mas, Senhor, nós queremos trazer os filhos dos nossos filhos. Nós queremos trazer, Senhor, os amigos dos nossos filhos. Nós queremos trazer outras tantas mães e pais conosco. Senhor Jesus, nós queremos cumprir a grande comissão. Ide, levante-se, desperte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Senhor Jesus, nós queremos dizer sim, ainda que a nossa nação seja a nossa tenda, o nosso condomínio, o nosso bairro, nós queremos dizer sim para o Senhor, sim para a tua vontade, sim para o teu chamado. Amém. Senhor Jesus, e que essa palavra não pare hoje aqui, e que essa palavra não pare no intelecto, mas que desça para o coração. Senhor Jesus, que o coração de todas as pessoas que hoje ouviram essa palavra, ou que vão ouvir, Pai, comece a queimar, a arder, Senhor Jesus, por mulheres que se posicionem, que se levantem como mãe para essa geração. Amém. Muda, Senhor. Muda, Deus, o nosso coração duro e egoísta. E nos dê um coração cheio de Ti, cheio do Teu amor, Deus, pelos filhos desse tempo. Nós não queremos ser as primeiras a julgar, a lançar palavra de destruição, de desesperança, mas nós queremos ser mulheres que temos uma palavra reta, certa, vinda do Teu trono, Senhor Jesus, para encorajar os filhos desse tempo. Obrigada por ser o nosso Senhor e Salvador.
Obrigada porque se tem alguém que nos ensinou sobre amor foi o Senhor. É verdade. E nós queremos, Deus, receber de Ti e transbordar, Senhor Jesus, aonde quer que o Senhor nos plantar. Amém. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.